O ano é 1940. A Alemanha de Hitler invadiu a Polônia no ano anterior. A França e a Inglaterra, por sua vez, declararam guerra e iniciaram operações militares poucos meses depois. Os estrategistas do lado dos aliados e do lado do eixo sabiam de um detalhe muito importante. A máquina de guerra alemã dependia imensamente do minério de ferro enviado da área norte da Suécia. Durante o inverno, o norte do Mar Báltico congelava e as exportações marítimas ficavam impossibilitadas. Esses suprimentos eram então enviados pelo porto de Narvik, na Noruega, cujas águas ainda permitiam a navegação. Por essa razão, os aliados construíram dois planos de invasão da Noruega, chamados de R4 e Operação Wilfred. Esses planos deveriam ser feitos simultaneamente e consistiam na invasão de pontos estratégicos da Noruega e do lançamento de campos minados na costa do país. Desta forma, a navegação mercante norueguesa seria forçada a tomar rotas em águas internacionais, onde seriam então capturados pela Marinha Real Britânica. Esses eram planos muito bem estruturados, mas só não foram colocados em prática por uma razão. Os alemães foram mais rápidos. Os almirantes da Kriegsmarine já sabiam desse ponto fraco e que, muito provavelmente, os seus inimigos tentariam tomar a Noruega. Por isso que a ideia mais fácil para se prevenir era justamente invadir a Noruega primeiro. Uma vez tomado, o país poderia enviar seus suprimentos de maneira mais eficiente e ainda poderia hospedar bases de submarinos que por sua vez atacariam os comboios de suprimentos no Atlântico Norte que seguiam para abastecer a Inglaterra. O plano, chamado de Weserübung, foi todo traçado com o máximo de sigilo e o ataque deveria ser feito de surpresa. Portos e cidades importantes na costa norueguesa deveriam ser rapidamente capturados, utilizando uma poderosa força naval acompanhada de tropas de desembarque. E um dos pontos de ataque era o fiord de Oslo, na entrada da capital da Noruega. A força alemã de invasão nesse local contava com 8 caça-minas, 3 destroyers, 2 navios auxiliares, o cruzador leve Emden, construído ainda na década de 20, e os cruzadores pesados Lutzow e Blucher. Defendendo a capital norueguesa estava o imponente, porém antigo, forte de Oscarborg. Essa fortificação começou a ser construída em 1846 e ficou pronta quase 10 anos depois. Com o passar dos séculos, ela passou por algumas modernizações e expansões, como a que ocorreu na última década do século XIX, quando adotou uma bateria de canhões Krupp MRK L-35 de 280 mm e uma grande quantidade de canhões secundários de 150 mm e 57 mm. Além de canhões, a fortaleza contava também com uma bateria de torpedos que permaneceu escondida dos comandantes alemães até ser tarde demais. Em abril de 1940, o Forte Oscarborg contava com um efetivo de poucos oficiais, com a maioria dos praças sendo de recrutas com menos de uma semana de treinamento, com um efetivo de cerca de 500 homens. Comandando essa força defensiva estava o coronel Birger Eriksen. Na bateria de torpedos, seu subordinado direto era Andreas Andersen, um militar que havia entrado para a reserva 13 anos antes, mas fora chamado de volta para o serviço militar, pois era um dos únicos que sabia operar os armamentos com maestria. Logo, seu conhecimento seria posto à prova. Na noite de 8 de abril de 1940, uma força naval alemã carregando 2.000 soldados e material militar então navegou pela costa norueguesa, chegando a ser detectada por unidades aliadas e norueguesas, mas com uma incerteza e comunicação ineficiente, não se pensou que esses navios eram uma força de invasão. A primeira resistência norueguesa veio poucas horas depois, na forma de um pequeno navio baleeiro apropriado pela Marinha da Noruega, o Paul III, que fazia a patrulha da entrada do fiord de Oslo naquele dia. Com a escuridão e névoa súbita, o Paul III se encontrou no meio dos grandes navios de ataque alemães. Após contato pelo rádio, sem respostas, o pequeno navio lançou tiros de advertência contra a força hostil e tentou novamente contato com um destroyer alemão mais próximo, o Albatross. Como havia ficado claro que os alemães não pretendiam cooperar, o Paul III enviou mensagens de rádio e lançou sinalizadores luminosos para avisar sobre a força atacante.
No calor do momento, as duas embarcações bateram e o Albatroz abriu fogo com seus canhões antiaéreos. O capitão do Paul III foi morto, se tornando a primeira vítima da invasão alemã da Noruega. A tripulação e a embarcação, por sua vez, foram capturadas. O Paul III passou a Segunda Guerra realizando patrulhas para o eixo. Após o final da guerra, o navio foi vendido várias vezes, tornando-se um pesqueiro e sendo sucateado apenas em 2011. Com esse alvoroço todo, as fortalezas da costa norueguesa sabiam que algo estava errado. Quando um grande vulto de uma frota com luzes apagadas entrou no fiord de Oslo, baterias norueguesas próximas realizaram alguns disparos contra os navios alemães, sem sucesso. Agora, o que separava todo o poder central do país e tropas inimigas era o forte de Oscarborg. Perto da meia-noite do dia 9 de abril, o coronel Eriksen foi informado de que uma força não identificada havia entrado na sua zona de defesa. Soando o alarme, todos os soldados ocuparam as suas posições e se prepararam para o pior. O que estava acontecendo? Era um treinamento? Quem estava vindo? Às 4h21, no meio da névoa naquele setor, um holofote procurava identificar quem se aproximava. Lentamente vasculhando as geladas águas, um grande vulto apareceu. Uma embarcação poderosa, um cruzador pesado. Os canhões foram apontados na embarcação misteriosa e todos esperaram a ordem de Eriksen. Ele então ordenou que abrissem fogo. Um dos homens hesitou e pediu confirmação. Supostamente, Eriksen teria respondido, abre aspas, ou eu serei condecorado, ou eu irei para a corte marcial. Fecha aspas. 2 dos canhões de 280 mm chamados de Aron e Moses dispararam. As enormes armas, do mesmo tipo que encouraçados da Primeira Guerra Mundial utilizaram nas grandes batalhas navais do começo do século, rugiram. Um estrondo enorme ecoou pela região. O navio alemão Blücher seguiu pelo fiord, logo sendo atacado pelos diversos canhões de 150 e 57 mm que acertaram diversas vezes o casco do cruzador alemão e que respondeu por sua vez com uma barragem de tiros com seus canhões secundários. O navio alemão seguiu queimando sem conseguir operar diversos dos seus armamentos em virtude do dano que havia sofrido. Ainda assim, o seu capitão tentou seguir a sua missão. Mas, de forma inesperada, a bateria de torpedos oculta, comandado pelo velho Andreas Andersen, atacou o navio alemão com diversos acertos. Mais explosões aconteceram e o fogo se tornou ainda mais intenso, com muita água entrando no navio. O cruzador escapou do arco de fogo do forte e tentou controlar os seus danos, mas já era tarde demais. Antes das 6 da manhã, o fogo chegou a um depósito de munições antiaéreas que detonaram e abriram um rombo ainda maior no navio. Logo, a imponente embarcação afundou, levando consigo cerca de 900 homens. O resto da frota alemã recuou após os primeiros disparos, achando que o Blücher havia entrado em um campo minado. A bateria de canhões do forte, entretanto, conseguiu acertar alguns disparos contra o outro cruzador pesado, o Lützow. Após o nascer do sol, os alemães começaram uma intensa campanha de bombardeio aéreo contra todos os fortes noruegueses. Sem capacidade antiaérea à altura, com menos pessoal e com toda a região em volta rapidamente ocupada por tropas alemãs, não havia o que se fazer. O forte se rendeu aos alemães em 10 de abril de 1940. Mesmo que a sua resistência tenha sido breve, a defesa feita pelo forte Oscarborg foi de extrema importância. Dentro do Blücher estavam as tropas que deveriam seguir diretamente para os prédios do governo para sequestrar a família real, altos oficiais noruegueses e roubar o ouro armazenado na cidade. As preciosas horas que os noruegueses ganharam com o recuo da força de invasão de Oslo permitiram que toda a família real e comando norueguês conseguissem orquestrar uma defesa do país por um período de tempo suficiente até seguirem para o exílio na Inglaterra. Sim,
o final foi uma derrota, mas em um dos momentos iniciais da Segunda Guerra, um forte ancião segurou o avanço do que a Kriegsmarine podia oferecer de mais moderno. Com recrutas no meio da noite, pegos de surpresa, a resistência norueguesa naquele dia foi um símbolo dos esforços e sacrifícios que seriam feitos pelos próximos 5 anos até a derrota completa do nazismo. Ei, você que curtiu o nosso vídeo, já conhece o Clube do Almanac Militar? Ao se tornar um membro, você terá acesso a aulas exclusivas e um canal dedicado só para os membros, onde trocamos ideias e conteúdos mais aprofundados. Clique no botão Seja Membro e faça parte dessa comunidade. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e deixe o seu like. Até breve.